Ontem eu tava com a minha família aqui passeando em Philly, explorando a cidade, conhecendo as coisas aqui e ali. E eu passei por um ato de racismo na rua, muito, muito, muito complicado. Tava eu com a minha família passeando e tô falando sempre com a Laura em português, porque vocês sabem, português acho que é a nossa cultura e ela tem que falar português, mesmo falando inglês. E aí um americano que fala português, que tava no parque onde a gente tava, viu eu falando com ela em português. E aí falou assim: "Ah, brasileira?" Eu falei: "É, sou." Aí ele: "Ah, eu estava no Rio." Toda essa conversa em português. Eu tava no Rio há 2 semanas atrás e, nossa, adoro o Rio. Eu falei assim: "Ah, eu sou do Rio, que legal, você foi pra melhor cidade." E aí ele falou assim: "Você mora aqui em Philly?" Aí eu falei: "Não, eu não moro em Philly. Eu tô trabalhando aqui, eu vim pra trabalhar." Aí ele falou assim: "Cleaning? Faxineira?" Aí eu olhei pra ele e fiz assim. Quando ele falou isso, ele me pegou de um jeito, tipo assim, choque. Em 14 anos morando em Nova York, eu nunca conversei com alguém que simplesmente assumisse, por eu ser uma mulher preta, que eu estaria limpando. Ou verbalizasse isso. Nada contra as pessoas que limpam, de jeito nenhum. A minha mãe foi empregada doméstica, mas eu nunca achei que ninguém iniciasse uma conversa dessa forma. Geralmente as pessoas falam assim: "Ah, você tá aqui trabalhando? O que você faz?" E aí você fala: "Ah, pulo de paraquedas, faço balé, cuido da vida, sou médico, sei lá, sua profissão." E na hora que isso aconteceu, eu fiquei tipo... Olha como o racismo estrutural e a base da pirâmide é louca. Louca não, é tudo estruturado para que as pessoas pretas não tenham oportunidade de crescer, ou quando elas crescem, elas não são vistas dessa forma. Porque, por exemplo, ele poderia ter perguntado a conversa tinha tudo para dar certo. "Ah, o que você faz?" Eu ia falar: "Eu danço, eu tô aqui em Filadélfia porque eu vou dançar essa semana no teatro, blá blá blá. Você tá super convidado." Mas da forma que ele levou a conversa e ele assumiu que por eu ser uma pessoa preta, eu era empregada, a conversa acabou ali, até porque meu marido começou a andar por outro lado, ele não percebeu a situação, a gente estava um pouco longe um do outro. E aí quando eu cheguei pra falar pra ele, eu falei: "Olha o que aconteceu agora, tipo, nada a ver com nada." E isso é pra explicar que esse cara tava falando comigo normalmente. A gente tá em pleno século 2023. Dear white people. Pessoas brancas. Pessoas brancas, estudem, se eduquem. Parem de falar essas merdas. A gente tá cansado de ouvir essas merdas. E isso é pra você ver que mesmo chegando no patamar que eu cheguei hoje em dia, trabalhando com o que eu trabalho hoje em dia, tudo que eu represento, obviamente ele não sabia quem eu era, mas ninguém é obrigado a saber quem eu sou. Por eu ser uma mulher preta, foi isso que ele associou. Ele não me associou como a presidente do Brasil, a presidente dos Estados Unidos, ou uma diretora de uma grande empresa, uma CEO, ou até mesmo uma bailarina clássica. Ele ficou surpreso. Eu falei pra ele, depois dessa parte que ele falou, eu falei: "Não, eu sou bailarina clássica." E aí a cara dele assim: "Uau, por que eu não poderia ser bailarina clássica?" Então é essa pergunta que eu faço pra cada um de vocês que tem filhos e estão educando seus filhos. Sempre revejam a forma que vocês educam seus filhos, como vocês têm esses tipos de diálogo, como que vocês ensinam a respeitar o próximo, independente da sua cor, da sua sexualidade, do que essa pessoa é. Como que essa criança tá vendo o futuro. Porque eu tenho certeza que nessa conversa que eu tava tendo com o cara, que foi uma conversa super descontraída, nada a ver, no meio de uma caminhada, ele não tava se dando conta da merda que ele tava falando. E soou tão normal que ele nem tipo assim, putz, caramba, por que eu tô falando isso? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês também cometem esses erros. Eu tenho sã consciência de que eu sou uma mulher preta muito orgulhosa de todas as minhas batalhas e todas as minhas lutas. A minha filha é uma mulher preta que vai também ser orgulhosa de toda a sua jornada e sua caminhada. Mas a gente tá cansado desses tipos de coisa acontecendo. Cansado.
eu posso falar que talvez isso não vai ser nem a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer comigo, porque eu sou uma mulher preta. Mas eu acho que cada vez mais, mesmo sofrendo esse racismo, eu vou aprendendo a lidar com ele e eu vou tentando educar as pessoas à minha volta a me respeitarem. A respeitar a Ingrid mulher, a Ingrid mulher preta, a Ingrid ser humano. Porque eu acho que é só isso que a gente quer, gente. É respeito. É só isso. Então eu resolvi compartilhar com vocês o que aconteceu, porque vocês podem compartilhar com outras pessoas, para que elas assistam esses stories, para que elas entendam e para que elas se conscientizem, para que a gente não perpetue mais essas ações no nosso dia a dia. É muito desconfortável para a pessoa que acontece e recebe esse racismo, como poderia ter sido uma conversa que poderia ter terminado de uma maneira muito pior.